Na primeira aula sobre limites, nós estabelecemos a ideia sobre limite de uma forma completamente intuitiva, sem nenhum formalismo matemático. Ainda assim, fomos capazes de atribuir um significado satisfatório para este símbolo aqui. Limite de f de x quando x tende para a igual a L. E isso significa o quê? Que quando x se aproxima de A, f de x se aproxima de L e essa aproximação é tão boa quanto você queira. Nesta aula, nós vamos estabelecer de fato a definição de limite, o conceito formal. Para isso, vamos reexaminar a noção que introduzimos na aula passada. Bom, de um lado temos aqui o símbolo, né, limite de f de x quando x tende para A igual a L, e do lado de cá o texto que nós introduzimos na primeira aula sobre limite como uma ideia intuitiva sobre limite, né? E é claro que você pode estar se perguntando por que esse texto não serve como definição de limite, já que ele traduz tão bem a ideia de que f de x se aproxima de L quando x se aproxima de A e essa aproximação é tão boa quanto a gente queira. Bom, isso daqui não serve como uma definição porque uma definição matemática ela deve conter uma linguagem precisa, né? E existem algumas palavras aqui que dão margem para ambiguidades, né? Que dão margem para confusão, para briga, para guerra, sei lá, tragédias em geral, né? Porque vai haver discussão, porque imagine, quando eu falo que posso tornar f de x tão próximo de L quanto eu queira, o que é próximo de L para mim pode não ser para você, né? E aí isso pode criar confusão, né? Você pode até, sei lá, acontecer uma coisa grave, você perder seguidores no Instagram, coisa assim. Então a gente precisa trocar essa linguagem aqui por uma linguagem precisa, que não dê margem para dúvidas e que agrade a todos, né? Bom, então você percebe que a palavra-chave aqui é proximidade. Proximidade tem a ver com distância. Então eu acredito que o primeiro passo é estabelecer formalmente a ideia de distância entre dois números. Vamos lá. Distância é uma coisa simples, né? Para você calcular a distância entre dois números reais, basta calcular o módulo da diferença, o valor absoluto da diferença. Isso é muito claro. Eu vou até ilustrar essa situação. Vamos colocar aqui uma reta real. Digamos que aqui você tenha o zero. Aí aqui, sei lá, 1, 2, 3. Aqui menos 1, menos 2, etc. Ok? E suponha que por alguma razão você está interessado em calcular a distância entre menos 1 e 2. Você quer calcular essa distância aqui. Ok? Óbvio que para calcular essa distância a gente pode simplesmente contar, né? Já que a gente tem aqui uma representação geométrica. Então nós temos aqui 1, 2, 3. Ou seja, a distância entre menos 1 e 2 é 3. Né? Mas isso se expressa matematicamente de uma maneira formal como o módulo da diferença. Então se eu quero a distância entre menos 1 e 2, eu vou fazer a diferença entre 2 e menos 1, ou entre menos 1 e 2, não importa a ordem, e coloco o módulo, porque no final vai dar o mesmo valor. Então se eu pegar aqui, por exemplo, 2 menos o outro número em questão, que é menos 1, isso aqui vai ficar 2 mais 1, que é 3. E o módulo de 3 é 3. Se você quiser também, a gente pode calcular na ordem inversa. Então a distância entre menos 1 e 2 é menos 1 menos o outro número. Então isso daqui vai dar módulo de menos 3, que é 3. Certo? Então, estamos a um passo da definição. Por quê? A palavra próximo agora, ela vai estar associada com a noção de distância que é formalizada pelo valor absoluto, né? Então nós temos aqui a distância como módulo da diferença entre dois números. Agora vamos, enfim, né, construir a definição de limite. Beleza, eu trouxe aqui uma função, né, uma função f de x genérica, sem nenhum compromisso. É o gráfico de uma função, apenas para ilustrar, né?
Em cima dessa ilustração, nós vamos estabelecer a definição de limite. Ok? Beleza, essa função aqui, se a gente fizer um exame rápido aqui, a gente percebe que quando x se aproxima de A, aí você vai olhar as imagens, você vai ver que as imagens estão próximas de L. Então, o gráfico sugere o quê? Que o limite dessa função, quando x tende para A, deve ser L. Ok? Então, uma preparação psicológica para você. Você está acostumado em matemática a calcular, fazer uma sequência de cálculos para chegar a uma resposta, né? Você deve se preparar para o fato que a definição de limite pressupõe a existência de um candidato ao limite L. Ou seja, a definição, na verdade, ela vai estabelecer um teste para dizer se um determinado número L é ou não o limite. E aí você fica um pouco já preocupado, porque, eu quero calcular o limite e eu preciso saber a resposta? Não é bem assim, porque aqui, na verdade, a proposta não é calcular limite ainda, é entender o que é limite. O cálculo de limite, inclusive, é feito de uma maneira completamente diferente da definição. Então não se preocupe com isso. Estamos ainda preocupados, nesse momento, com o conceito. Então, uma vez entendido o conceito, nós vamos construir as ferramentas que nos levarão a calcular limites até bem sofisticados. Vamos supor que você considerou uma função, né, cujo gráfico está aqui, fez uma análise, construiu o gráfico, você fez uma tabelinha, fez uma série de investigações, de experimentos, e você chegou à conclusão, ainda que preliminar, que quando x se aproxima de A, f de x se aproxima de L. Mas será que essa aproximação é tão boa quanto você queira? E se for, como é que eu expresso isso matematicamente? É importante que nesse momento você tenha escrito, né, do seu lado aquele texto que é aquilo que eu chamei como noção intuitiva sobre limite. Podemos tornar f de x tão próximo de L quanto desejarmos, desde que tomemos x suficientemente próximo de A. Examinando aquele texto, tudo começa com: podemos tornar f de x tão próximo de L quanto a gente queira. Então, tudo começa com um desejo. Eu quero que f de x esteja próximo de L, né? Então, primeiro eu tenho que estabelecer o quão próximo de L eu quero que f de x esteja, certo? Para isso eu tenho que definir um número pequeno, uma distância pequena. Você vai estabelecer uma tolerância. Então, o L vai estar aqui no meio, aí eu vou colocar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. E aí, quando eu jogo um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, eu estou estabelecendo um intervalo em torno de L, bem pequeno, ok? Então imagine, eu estabeleci esse número pequeno, que eu julgo ser pequeno. Está me vendo aí? Ok. Certo? Então, se o f de x cair nesse intervalo, ele vai estar tão próximo de L quanto eu queira. Ok? Beleza, então tudo começa assim. Primeiro você estabelece o quanto você deseja que f de x esteja próxima de L. Para isso você define um número pequeno. Nesse contexto, nesse enredo de limites, no enredo do cálculo diferencial integral, esse número pequeno ele é representado quase que invariavelmente por uma letra grega epsilon, certo? Então imagine o seguinte, epsilon é dado. Esse epsilon você escolheu, ok? E de preferência é um número que você julga ser pequeno. Então vamos lá. Dado epsilon, então tudo começa assim. Dado epsilon, esse epsilon aqui, ele define o quanto você quer que f de x esteja próximo de L. Então, vamos lá, foi dado epsilon. Esse epsilon é pequeno, mas como aqui é uma ilustração, eu vou colocar ele um pouco ampliado para que a gente possa visualizar. Mas ele é minúsculo. Então aqui eu tenho o L mais epsilon e aqui L menos epsilon. Eu joguei epsilon para cima, epsilon para baixo. E aí eu acabei estabelecendo um intervalo centrado em L e de raio epsilon, podemos dizer assim. Ok?
ok? Então aqui, o L está aqui, beleza? Bom, agora, uma vez que eu estabeleci aquele número pequeno, vamos voltar para aquele texto. Podemos tornar f de x tão próximo de L quanto desejarmos. Já estabelecemos o quanto a gente deseja. Agora eu quero que f de x esteja próximo de L tanto quanto eu queira. O que significa, em termos geométricos, f de x está tão próximo de L quanto eu queira? F de x deve cair aqui dentro. Porque, repare, se o f de x cai dentro desse intervalo que você estabeleceu, o f de x vai estar a uma distância de L menor que epsilon. Ou seja, ele vai estar próximo de L tanto quanto você quis. Ok? Mas a gente está trabalhando com funções. Nós temos uma variável dependente, que é o y, que é o f de x é o y, e esse y depende do quê? Do x. Então, se você quer que f de x esteja naquele intervalo, você agora deve descobrir o que é que tem que acontecer com o x para que o f de x caia naquele intervalo. E é claro que a nossa investigação, a nossa suspeita é de que quando o x se aproxima de A, f de x está próximo de L. Então é natural que você busque regiões próximas do ponto A para escolher os valores de x, de modo que o f de x, quando você calcule, caia naquele intervalo pré-estabelecido. Okay? Aí, novamente, lembrando, isso daqui é meramente ilustrativo, né? Não tem formalismo ainda, a gente quer introduzir esse formalismo. Então, vamos aqui até o gráfico. Aí observe que, dado esse intervalo aqui, dado esse epsilon, há um número aqui, certo? Ou pelo menos aparenta, né? Tem um outro intervalo aqui, que eu vou admitir simétrico. Então eu vou ter um intervalo, eu vou usar uma outra letra, porque nada nos garante que o raio desse intervalo é o mesmo daqui. Né? Essa função, a gente não sabe como ela é. Então eu vou dizer que esse intervalo ele não tem raio epsilon, ele tem um raio delta, certo? Então eu tenho aqui um outro intervalo, A menos delta e A mais delta. Então lembre-se que o epsilon foi dado. O epsilon estabelece o quanto você quer que f de x esteja próximo de L. Agora, esse delta lhe diz exatamente onde você deve escolher os valores de x, de modo que o f de x caia naquele intervalo que você criou. Ok? E aí, observe que o x, se o x estiver aqui dentro, pelo visual, pelo nosso desenho, se o x estiver dentro desse intervalozinho aqui, ó, era para eu ter pintado de vermelho, já foi, o f de x vai estar lá na região que eu quero que ele esteja. Beleza? Então suponha que dado epsilon, você encontrou delta. Aí chegou aquele seu colega antipático, né? Aquela criatura que você não suporta, e ele diz o seguinte: rapaz, esse epsilon que você deu aqui, que você está dizendo que é pequeno, para mim ele é grande. O seu epsilon é 1 milionésimo, mas ele quer uma coisa da ordem de 1 bilionésimo, digamos. Então, ele, como ele é um cara mais chato que você, ele diz: não, você está dizendo que f de x está próximo de L, mas ele não está tanto quanto eu queira. Aí ele pega e cria um novo epsilon. Ele cria um epsilon menor que eu não vou desenhar para não poluir o desenho. Eu vou desenhar assim. Foda-se. Então, vamos supor que, vamos apagar isso aqui, tal, ele pegou, criou aqui um intervalozinho menor. Então aqui ele tem um outro epsilon, L menos epsilon, L mais epsilon. E agora ele quer que o f de x caia ali dentro. Ou seja, que f de x esteja próximo de L tanto quanto ele queira. Né? Será que aquele delta que servia para o primeiro epsilon servirá para esse epsilon? Provavelmente não. Mas suponha que, mesmo com a exigência do seu coleguinha, ou seja, ele criou um intervalo menor, e ainda assim você conseguiu calcular o delta. Aí vem o outro mais chato, dá um epsilon menor, você consegue o delta. Para todo epsilon você consegue um delta, de modo que isso daqui aconteça. Então, se isso acontecer, ou seja, dado qualquer epsilon aqui, por menor que ele seja, você encontrar um delta tal que, se x estiver no intervalo de raio, ou melhor, no intervalo A menos delta, A mais delta, o f de x vai estar no intervalo L menos epsilon.
A mais epsilon. Se isso acontecer, por quê? O limite de f de x, quando x tende para A, é igual a L. Okay? Bom, feito isso agora, vamos escrever a definição. Vamos escrever a definição. Antes de mais nada, né, perceba aqui, o que é que nós temos aqui? Dado epsilon maior que zero, suponha que dado epsilon, sempre existe um delta maior que zero, tal que se x pertence ao intervalo, qual é o intervalo? A menos delta, A mais delta, menos o A, porque eu não estou interessado no ponto A. Lembre-se que a proposta de cálculo de limite de f de x com x tendendo para A, quando você vai fazer isso, o que você quer, na verdade, é investigar o comportamento da função com x se aproximando de A. Não importa o que ocorre no ponto A. O que importa é o comportamento da função para valores de x próximos de A. Ou seja, o comportamento de f de x numa vizinhança de A. É isso que interessa. Então, sempre você vai excluir o A da sua observação. Então, se x está nesse intervalo de raio, ou melhor, intervalo A menos delta, A mais delta, menos o A, porque eu não quero que x seja A, então f de x vai pertencer a que intervalo? L menos epsilon, L mais epsilon. Ok? E aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever a definição, certo? Usando a linguagem de distância. Embora isso daqui já seja um texto completamente aceitável como definição de limite, eu vou respeitar a literatura clássica e colocar a definição usando distância, porque veja bem, quando eu estou dizendo que f de x está no intervalo L menos epsilon, L mais epsilon, então imagine que está lá o intervalo L menos epsilon, L mais epsilon, L está aqui, certo? Então se o f de x cair aqui dentro, o que é que a gente pode afirmar sobre a distância entre f de x e L? Lembra que a distância entre dois números é o módulo da diferença entre eles? Então o que é que eu posso afirmar? Que o módulo de f de x menos L é menor que epsilon, ok? Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever a definição completa, certo? E a gente vai entender ela e pronto. Bom, tá lá a definição, né? Vamos ver. Espero que você esteja preparado psicologicamente para o que virá. É importante que depois você tente calcular um limite pela definição, 1 ou 2 no máximo, e depois parta para o estudo das propriedades operatórias de limite que vão permitir que você calcule limites sem usar a definição. Na verdade, como eu disse, a definição ela fornece um teste para você decidir se o número L é ou não o limite, ok? Então, se o número L satisfizer aquilo que está ali, ele vai ser o limite da função quando x tende para A. Beleza? Agora, o cálculo de limite é outra história. A definição é uma coisa, né? É apenas uma iniciativa dos matemáticos de estabelecer formalmente o que é limite. Embora aquela noção intuitiva ela é bem útil para você levar consigo durante todo o curso de cálculo. Beleza? Então vamos lá a definição. Está aqui. Definição. Eu vou explicar passo a passo. Seja f uma função definida em um intervalo aberto I, exceto possivelmente em A pertencente a I. Bom, primeiro, por que intervalo aberto? Né? Você tem aqui um intervalo aberto. Digamos que você tem aqui um intervalo aberto, ok? E você tem um ponto A dentro do intervalo aberto. Se um ponto A, ele está, não sei porque eu peguei essa régua, nada a ver. Se um ponto A, ele está dentro de um intervalo aberto, você vai ter a possibilidade
de fazer com que o x se aproxime desse ponto A, tanto pela esquerda quanto pela direita. Isso não ocorre, por exemplo, com um intervalo fechado. Pense no intervalo fechado de 0 a 1. Meu Deus, onde é que eu vou escrever aqui? Se você pensa no intervalo de 0 a 1, então você percebe que há pontos onde você pode se aproximar tanto pela esquerda quanto pela direita, mas se você considerar os extremos, você vai se aproximar, vai ter a possibilidade de fazer com que o x se aproxime ou pela esquerda ou pela direita. Então, o intervalo aberto é o ambiente propício para você calcular limites. Okay? É claro que isso no primeiro momento. Depois a gente generaliza, vem a ideia de limites laterais e aí a gente pode ser um pouco mais flexível com isso. Okay? Então, o intervalo aberto é o ambiente propício para o estudo de limites. Okay? Beleza, então a função está definida no intervalo aberto, exceto possivelmente num ponto A que está nesse intervalo. Bom, por que isso? Porque o cara da definição, que na verdade aqui sou eu, ele está dizendo para você o seguinte: não importa o que está acontecendo no ponto A. O ponto A ele é um ponto do intervalo, mas a função pode estar definida ali ou não. Tanto faz. Se estiver definida, beleza. Se não estiver, também dá o mesmo. Né? O cálculo do limite com x tendendo para A, ele vai levar à mesma resposta se a função estiver definida no ponto A ou não. Não importa o que ocorre no ponto A, o que importa é na vizinhança de A, em vizinhanças pequenas de A. Então vamos lá, tá aqui o ambiente está criado. Né? Dizemos, estou aparecendo aí, beleza. Dizemos que o limite de f de x, quando x tende para A, é L, e escrevemos, né, aquele símbolo que a gente já tem uma certa familiaridade, o símbolo vai até aqui, né? Se para todo epsilon maior que zero, ou seja, esse epsilon diz o quanto você quer que f de x esteja próximo de L, então para todo epsilon existe um delta, de modo que isso daqui significa o quê? Que x está no intervalo A menos delta, A mais delta, como a gente viu no gráfico lá atrás. Né? Então tá o quê? Se x está no intervalo A menos delta, A mais delta, então vamos desenhar aqui o intervalo. A menos delta, A mais delta. E aí você está pegando, o ponto A está no meio, beleza? Aí você está pegando um x aqui dentro. O que significa x aqui ou aqui, tanto faz? O que significa um x? Vou pegar lá para ficar mais bonitinho. O que significa x estar nesse intervalo? Que a distância de x até A é menor que delta. Ó, a distância de x até A menor que delta. Porque delta é isso aqui, ó. A mais delta, A menos delta. Então, se x está aqui dentro, a distância de x até A, o módulo da diferença, é menor que delta. E maior que zero, porque aqui eu estou impondo o seguinte, eu quero... Qual é a única chance disso daqui zerar? Se o x for exatamente A, porque aí você vai ficar com A menos A igual a zero. Mas como eu estou retirando o ponto A da nossa observação, então eu imponho isso aqui. Beleza? E de acordo com o que a gente viu, o que é que vai acontecer se o x estiver no intervalo de A menos delta, A mais delta? O que é que vai acontecer se o x estiver aqui? Você bota o nosso f de x, você vai ter aqui o número L, aqui eu tenho L menos epsilon, L mais epsilon. Então, se x estiver aqui, se o limite de fato for L, dado epsilon, existe delta, tá ok. Se x estiver entre A menos delta e A mais delta com x diferente de A, o f de x vai cair aqui. Ou seja, o que significa f de x cair no intervalo que vai de L menos epsilon a L mais epsilon? Significa que a distância entre f de x e L, menor que epsilon. Para terminar, então, dado epsilon maior que zero, se eu quiser tornar f de x tão próximo de L quanto eu queira,
basta para isso tomar x suficientemente próximo de A, com x diferente de A, claro. Bom, eu espero que você tenha entendido a definição de limite, né? É importante observar que é até interessante que você faça um ou dois exemplos usando a definição, né? Mas eu vou logo advertindo que quanto mais complicada vai ficando a função, mais difícil vai ser você estabelecer a regra que lhe dá o delta a partir do epsilon que é dado, certo? Como é que calcula o delta a partir do epsilon, certo? Essa regrinha que você consegue estabelecer, ela é muito fácil para funções simples, funções do primeiro grau, algumas funções do segundo grau, mas à medida que a função vai aumentando em complexidade, esse cálculo vai ficando complicado. E espero que você tenha gostado da definição. Uma vez aprendido, siga seu caminho. Inclusive, aquela noção intuitiva ela vai ser bem útil para você durante todo o curso de cálculo. Beleza? Até a próxima.